Meus amados irmãos, meus amados amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós neste momento, nesta oportunidade excelente que o nosso Deus nos dá de sermos edificados pela sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor nesta epístola escrita para aos Hebreus, que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar neste momento pedindo ao Senhor que nos edifique pela sua palavra, para que tenhamos a compreensão da sua escritura, da sua vontade revelada para nós, sejamos edificados e transformados pela palavra do nosso Deus. Bendito Deus, Pai amado, nós queremos neste momento, onde temos a oportunidade de ler a Tua palavra, de observar esta palavra e sermos por ela edificados, ensinados, instruídos. Deus, que Tu possas nos corrigir, que Tu possas nos direcionar, e que Tu possas, Senhor, transformar as nossas vidas. Nós carecemos, ó Deus, desta oportunidade e pedimos ao Senhor que nos dê a condição de compreender a Tua Escritura, a Tua Palavra, entender esta mensagem para as nossas vidas. Edifica-nos, Senhor, e, portanto, ilumina-nos com o Teu Espírito para que nós tenhamos a condição de compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e é o que nós te agradecemos também, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, esta carta aos Hebreus, embora não sendo exatamente uma carta, uma epístola, mas assim ela é vista, é tratada como sendo uma carta, uma epístola para aqueles cristãos hebreus. E esta carta não tem o nome do seu autor revelado ali no início, na saudação, quando ele começa a escrever este texto, e há algumas discussões sobre o autor desta carta. Alguns entendem que pode ser o apóstolo Paulo, até mesmo o entendimento de que Apolo poderia ter sido um dos autores, ou o autor, desta carta aos Hebreus. Lucas também é apontado como um dos possíveis autores. Barnabé também é apontado como talvez um autor desta carta aos Hebreus. Não temos a certeza de quem é o autor desta carta, mas o que é certo para nós é o fato de que este livro, esta carta aos Hebreus, ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo, e é portanto que ele passa pelo cânon, porque é a palavra de Deus. O seu autor, que tinha uma familiarização muito grande com estilos literários gregos, era extremamente habilidoso. Ele busca neste texto desta carta aos Hebreus, em toda esta carta, trazer uma palavra de encorajamento, de buscar trazer uma palavra pastoral para os seus leitores originais, que eram os cristãos hebreus que estavam fora da Palestina, ali provavelmente antes do ano 70, provavelmente seja aqueles irmãos que estavam ali foragidos após a perseguição do imperador Nero no ano 64. E o autor busca aqui trazer para esses irmãos e para a igreja o conhecimento da palavra de Deus e demonstrar que agora a fé é uma fé que é sustentada por Cristo. Ele fala de Cristo como o sumo sacerdote, como aquele que apresentou o sacrifício perfeito e único,
um sacrifício que de uma vez por todas trouxe a redenção para a sua igreja, a redenção para o seu povo. E neste capítulo 11 nós percebemos que o autor busca trazer para nós, para a igreja, a explicação sobre a natureza e a definição da nossa fé. Ele nos mostra que nós temos uma fé que tem que ser vivida de maneira eficiente, de maneira autêntica, como viveram aqueles crentes antigos, aqueles crentes veterotestamentários. E esse texto ele nos ensina que quando se vive e quando se morre nesta fé autêntica, nós temos as recompensas que esta fé nos garante, como são prometidas na palavra de Deus. E nesses 3 versículos o autor procura nos ensinar a respeito da natureza e a respeito da definição desta fé, e nos explica o que é esta fé que nós temos. E a primeira coisa que o texto nos ensina a respeito desta fé é que esta fé aponta para uma confiança nas promessas de Deus. A primeira coisa que esse texto nos ensina a respeito da fé é que a fé aponta para uma confiança nas promessas de Deus. O texto aponta para uma convicção firme nas promessas de Deus. Leia comigo o versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Na versão King James, o texto nos diz da seguinte forma: ora, a fé é a certeza de coisas que haveremos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Repetindo: ora, a fé é a certeza de coisas que haveremos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Veja que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ela é a convicção de fatos que não se veem. E aqui nós percebemos que é a natureza desta fé e como essa fé ela é definida pela própria palavra de Deus. Ela é certeza, ela é convicção. E quando o texto nos apresenta a fé, não começa a falar nesses versículos do capítulo 11. E é um engano muito grande entendermos que apenas esse capítulo 11 da carta aos Hebreus fala de fé para nós. Não, porque esta carta começa a falar de fé no capítulo anterior, no contexto anterior deste parágrafo que estamos agora analisando, que é estes 3 versículos, os 3 primeiros versículos do capítulo 11. No capítulo 10, nos versículos 32 a 40, o texto está dizendo para aqueles irmãos, está dizendo para nós sobre a recompensa que a fé trouxe para aqueles que viveram nos idos tempos, como afirmam estes versículos. Venhamos o que nos diz o capítulo 10, versículos 32 a 40. Diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o texto aqui, no capítulo 10, desta carta aos Hebreus, dos versículos 32 a 39, eu havia falado 40, mas são 39 versículos, nos fala sobre a recompensa que esta fé, ela traz para aqueles que nela vivem. E veja que no versículo 35, o texto nos diz que a fé, ela nos traz recompensas, porque diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Embora aqueles irmãos em dias passados, e para aqueles irmãos hebreus, a quem o autor está escrevendo esta carta, que haviam se passado como instrumento de espetáculo, de opróbrio, de tribulações, perdendo até mesmo os seus bens, o seu patrimônio, mas eles deveriam ter a ciência de que possuíam um patrimônio superior, um patrimônio reservado por Deus, que nos dá a herança eterna, conforme nos ensina e nos afirma a palavra do Senhor na carta de Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro para a igreja, para os seus irmãos. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 4 a 9, assim diz o texto sagrado: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, para uma herança que é reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então vemos que aqui o texto nos diz que o Senhor preserva para nós este grande patrimônio, que é esta herança eterna, que é reservada por nós pelo Senhor. E veja que no texto lá de 1 Pedro, no versículo 4, diz que esta herança, ela é incorruptível, ela é comprada pelo sangue de Cristo, ela é sem mácula e ela é imarcessível. O que quer dizer que esta herança, ela é imarcessível? No texto original, o vocábulo para esta palavra imarcessível é amarantino, ou seja, aquilo que não murcha, aquilo que não desvanece, aquilo que é perene, aquilo que é perpétuo. E é por isso que no versículo 35 aqui, no capítulo 10, diz que esta confiança que nós temos, ela nos traz um grande galardão. No versículo 34 diz que um patrimônio superior e durável o Senhor reservou para nós. Portanto, percebemos que essa fé, que está expressa no versículo 1, que diz que ela é a certeza das coisas que se esperam, e ela é a convicção de fatos que se não veem, é a certeza de coisas que nós aguardamos receber do Senhor, e é a convicção de fatos que não podemos ver com os nossos olhos físicos. Essa fé é persuasiva, essa fé é segura, ela não é uma fé natural, não é aquela fé natural que o homem tem, que ele já nasce com ela. Esta fé natural, até mesmo os ateus já nascem com ela. Sim,
porque eles buscam crer naquilo que não é razoável. Eles tentam negar o que é real, o que é absoluto, aquilo que é autoexistente, que é Deus. E isto é uma intensa fé, embora equivocada e incorreta. Mas essa fé que está aqui sendo nos ensinada nesse texto sagrado, esta fé que está sendo ensinada pela palavra do Senhor para nós hoje, neste momento, não é a fé natural. E muitos pregadores, os teólogos da teologia da prosperidade, se é que podemos chamá-los de teólogos, ensinam que esta fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, como se fosse aquela fé que a pessoa deve ter para conseguir os seus projetos, para conseguir os seus planos, para obter os seus sonhos, para conseguir um emprego melhor, para obter os melhores salários, para serem prósperos nesta vida. Não é desta fé que o texto está falando. O texto está falando de uma fé especial, da fé no Senhor Jesus, de uma fé que é a mesma fé que o apóstolo Paulo fala para os irmãos efésios na carta escrita para a igreja de Éfeso. É a fé que Deus nos dá para crermos em Cristo, para entendermos o Evangelho. Leia comigo o versículo 8 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 8, assim nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No texto original, a palavra para dom, o termo grego para esta fé, dizendo que ela é um dom de Deus, o termo original é doron, ou seja, esta fé é um presente de Deus, um presente de Deus para que Ele seja crido por nós, um presente que Deus nos dá para que não mais vivamos como antes, mortos em delitos e pecados. Um presente de Deus, dando-nos uma fé especial para entendermos o Evangelho, para termos uma nova vida em Cristo. E aqui o texto de Hebreus está falando de uma fé nas promessas de Deus, está apontando para uma confiança nestas promessas do Senhor, e que esta fé é a certeza e ela é a convicção, ela não é uma fé dubitável. A palavra grega para este predicativo da fé é hipostasis, ou seja, é a base, é a subestrutura, a substância, a essência da nossa vida cristã. Entenda que a fé, ela é o fulcro, ela é a base onde se apoia a nossa esperança. O texto nos diz que devemos ter uma tremenda confiança em Deus, ou seja, uma convicção tamanha, uma persuasão na verdade, que está relacionada ao confiar em Deus, em uma esperança, no sentido de esperar aquilo que Deus prometeu para a nossa redenção. Aqui a palavra do Senhor nos diz que esta fé aponta para algo que é demonstrado pelo Senhor. Ela nos mostra uma prova, e é por isso que quando ela fala de que ela é a convicção de fatos que se não veem, traz ali o termo grego chamado elencos, ou seja, aquilo que verifica algo que é uma evidência, que é provado, que é constatado pelo nosso Deus. Então veja que lá no versículo 35 do capítulo 10, a Escritura Sagrada nos revela que a fé aponta para algo que está sendo preservado por Deus para nós, e devemos viver nesta fé. E é bastante segura esta compreensão que nós reformados, nós protestantes reformados, temos sobre esta crença e esta compreensão da perseverança dos santos,
porque o nosso Deus, ele nos preserva, como Paulo diz na carta para Timóteo, dizendo: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Portanto, a primeira coisa que o texto nos ensina é que a fé aponta para uma confiança nas promessas de Deus, mas também ensina-nos uma segunda coisa, que é que esta fé aponta para o testemunho do alcance das promessas de Deus. Versículo 2 nos diz isso: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Veja que o texto que estamos aqui observando está dizendo que os crentes veterotestamentários, crentes lá do Antigo Testamento, obtiveram um testemunho e obtiveram um bom testemunho da fé. A partir do versículo 4, o texto nos mostra a galeria dos heróis da fé e começa falando de Abel, filho de Adão, aquele que ofereceu ao seu Deus um sacrifício mais excelente do que o sacrifício oferecido pelo seu irmão Caim. Ele cumpriu a vontade de Deus, ele fez aquilo que Deus determinava e determinou pela sua lei. E esta lei, que está implícita no coração e na mente humana, embora neste momento não mais tão implícita com a mesma clareza que estava no coração e nas mentes dos crentes antigos. O pecado não deixa que nós tenhamos esta clareza da lei de Deus na nossa mente e no nosso coração. E é por isso que o nosso Deus, ele nos aponta hoje, nos demonstra, nos revela a sua vontade revelada, demonstrada para nós de forma objetiva, para que nós creiamos na sua vontade. Assim não podemos compreender a palavra de Deus, a vontade de Deus, com a nossa própria mente, sem que nós tenhamos a iluminação do Espírito para entendermos a lei de Deus que nos é revelada em sua palavra. A justiça de Cristo, ela foi imputada para estes homens antigos também. Eles não foram salvos pelas suas obras, eles foram salvos pela graça. Eles creram nas promessas de Deus. E no versículo 8, o texto começa a falar de Abraão, aquele a quem o Evangelho foi primeiramente pregado, nosso pai na fé. E vejamos que o texto vai nos apontar que Abraão, ele obedece a Deus. Ele chega a levar o seu filho Isaque para ser sacrificado. Conta-se que Catarina Fombora, esposa do reformador Martinho Lutero, um certo dia, conversando com seu marido, disse que não conseguia acreditar que Deus mandou um homem sacrificar o seu próprio filho, como mandou Abraão a sacrificar o seu filho Isaque. E em resposta, Martinho Lutero disse para sua esposa: ele sacrificou dele mesmo, como não mandaria Abraão sacrificar o seu filho? Deus sacrificou o seu filho por nós, para aqueles que creem no Filho dele, para aqueles que creem no Evangelho que o Filho dele nos trouxe. Abraão, ele cria, como o texto vai nos dizer, nesta carta aqui aos Hebreus, no capítulo 11, ele cria que o seu filho Isaque ressuscitaria. Ele nunca tinha ouvido alguém falar a respeito deste assunto, que é a ressurreição. Ele nunca tinha lido as Escrituras, que ainda não estavam reveladas. Ele não ouviu falar ainda a respeito da ressurreição de Lázaro, da ressurreição da viúva, do filho da viúva de Naim, a respeito da ressurreição da filha de Jairo. Ele não ouviu falar ainda da ressurreição de Dorcas, como está registrado ali no livro de Atos, mas ele cria na ressurreição, ele cria nessa doutrina. Ele cria que o seu filho ressuscitaria e viria, retornaria, seria salvo com um corpo transformado. Leia o versículo 17 que diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas.
E há um versículo aqui que vai dizer que ele creu na ressurreição do seu filho. Ele cria que Isaac seria ressuscitado. No versículo 19 diz: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Veja que ele cria que Deus ressuscitaria o seu filho. Ele cria nesta doutrina. Ele cria nas promessas de Deus. E é por isso que esses crentes veterotestamentários, esses crentes antigos, como diz o versículo 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, porque eles creram nas promessas de Deus. Também perceba que no versículo 13, o texto, ele vai nos dizer que esses heróis, que aqui estão apontados como os heróis da fé, eles viram as promessas de Deus e eles morreram nesta fé, crendo nesta promessa, crendo nas promessas do Senhor. No versículo 16, o texto vai nos dizer que vai nos levar à conclusão de que esses crentes antigos, esses antigos que são revelados aqui no versículo 2 e que estão aqui apontados a partir do versículo 4, eles tiveram a obtenção destas promessas divinas, estas promessas divinas. Versículo 13 diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então veja que eles viam essas promessas de longe, eles criam nessas promessas. E no versículo 16 diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Veja aqui que eles obtiveram as promessas de Deus. Eles não alcançaram essas promessas com seus olhos físicos. Essas promessas, elas não são palpáveis. Elas não podem ser tocadas com as nossas próprias mãos. Mas elas serão sim experimentadas, porque elas são a verdade, uma verdade revelada pela palavra de Deus, uma verdade que é garantida pelo Deus que nos promete esta realidade espiritual que nós alcançaremos. Portanto, a fé aponta para esta obtenção, este alcance das promessas de Deus. Então perceba que o texto nos ensina aqui que a fé, ela aponta para uma confiança nas promessas de Deus. Ela aponta para o alcance dessas promessas de Deus. E ela também aponta para uma terceira e última coisa. Ela aponta para o entendimento do cumprimento das promessas de Deus. Leia comigo o versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. Veja, meu irmão, veja, meu amigo, que neste versículo 3, o texto aponta para uma segura pressuposição. Nós cremos que Deus criou o mundo. Nós cremos que Deus criou todo este universo que nos acerca. E até mesmo aqueles que não têm um conhecimento profundo da palavra de Deus, eles creem que Deus criou todo este mundo. E aqui nós vemos que este princípio da criação do mundo a partir do nada, como assevera o versículo 3, aponta para um princípio, para a ideia de criação ex nihilo, ou seja, do nada Deus fez aquilo que existe e aquilo que os nossos olhos percebem.
aquilo que somos também, né? Embora nós fomos criados por meio de uma criação mediata, tá? Que é essa criação mediata? Fomos criados a partir do barro, tá? Deus da terra, Ele criou o homem. Os outros seres, as outras criaturas e tudo o que existe, Deus criou pela sua palavra, mas nós fomos, as demais criações são uma criação imediata. Imediatamente Deus disse: haja e houve. Nós somos uma criação mediata. Deus usou o meio para que nós fôssemos criados por Ele. Então, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos sentir de forma concreta e até mesmo de forma sensorial, aqui nos aponta o texto para este entendimento de que as promessas de Deus, elas serão cumpridas como tudo o que está criado e que nós cremos, porque a palavra de Deus nos assegura que Deus criou. O texto aqui está nos dizendo o seguinte: vocês devem crer que as promessas de Deus também serão cumpridas. É fato que nós não podemos tocar as coisas, as realidades espirituais, elas não podem ser tocadas pelas nossas mãos, os nossos dedos não podem senti-las, mas nós cremos e sabemos que elas são verdade. E aqui nós podemos crer e ter a compreensão das promessas de Deus, a compreensão de que elas são uma realidade e uma verdade garantida pelo Senhor. Veja que o texto diz que é pela fé que cremos que o universo foi criado, como está para nós revelado ali no livro de Gênesis, no capítulo 1. O que o autor aos Hebreus quer nos dizer é que nem ele, nem os leitores originais, nem nós, como Igreja do Senhor, os leitores desta palavra, nós não vimos, nós não testemunhamos com os nossos próprios olhos Deus fazendo as coisas que hoje existem. Não vimos Deus fazendo o homem com o pó da terra, não vimos Deus fazendo a mulher com o osso retirado do homem, não vimos Deus fazendo estas coisas que estão criadas e que cremos que Deus as criou, mas cremos de maneira segura que o visível veio a existir daquilo que não existia. É o que está dizendo o versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A criação é uma realidade. Essa criação e este universo que nós percebemos e sabemos que existe, é real, estamos dentro deste universo. Essa criação, ela não é autoexistente, ela não nasceu de um Big Bang, ela não nasceu de uma explosão, ela não nasceu daquilo que afirmava a teoria da biologia, a ideia de que a criação veio de uma origem espontânea, né? A vida surge a partir de seres inanimados, apesar de que esta teoria da biogênese, ela é uma teoria obsoleta e já recusada, já é refutada, foi aceita apenas até o século XIX. Nós cremos que esta criação de Deus, este universo criado, todas as criaturas não surgiram por si só, não surgiram por si mesmas, não se autocriaram, não se evoluíram como afirma a teoria da evolução. Elas foram criadas por Deus. Nada existia e Deus criou tudo que existe pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua vontade, pela sua soberania. Aqui o texto nos diz que é pela fé também que nós entendemos isso. E nós não entendemos isso olhando simplesmente com os olhos físicos ou ouvindo alguém dizer que estava presente com Deus, próximo de Deus, como Deus criou todas as coisas. Não, é
pela fé que nós entendemos isso. O que o texto está dizendo para nós? O que esse texto está dizendo para nós quando fala desta criação do universo, uma vez que ele está falando de uma fé que não é a fé natural, é a fé especial, como havíamos falado anteriormente. O que é que o texto quer dizer para nós ao nos dizer que é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que o visível veio a existir das coisas que não aparecem? O texto está dizendo que é pela fé que nós podemos ter o entendimento que as promessas de Deus se cumprirão. Da mesma maneira como Deus fez existir o que hoje existe, o que hoje está criado, este universo, as criaturas, este mundo, Deus fez ser criado tudo pela sua palavra, pela sua mão, pelo seu poder, pela sua soberania. O texto está dizendo, é também pela fé que nós podemos entender que as promessas de Deus serão cumpridas. Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo isso que existe. Do nada Deus fez ser criado todas as coisas. O texto está dizendo também é pela fé, mas agora não uma fé natural, mas ele está falando de uma fé especial. Devemos crer que as promessas de Deus também serão cumpridas. Portanto, que você possa, meu irmão, compreender, você possa, meu amigo, também chegar a esta conclusão, de que é pela fé que nós podemos perceber, podemos ter esta confiança, esta persuasão, esta convicção. É uma fé segura, é uma fé autêntica. Ter esta confiança nas promessas de Deus, as promessas de Deus, de um patrimônio, de um bem que é reservado para nós, desta redenção, desta promessa de que estaremos com Ele para sempre. É por esta fé que nós podemos ter esta confiança nas promessas de Deus. É por esta fé que nós podemos também ter um testemunho da obtenção, do alcance destas promessas. Assim como também é pela fé que nós podemos ter o entendimento do cumprimento das promessas de Deus. Que Deus, portanto, te abençoe e que Ele aplique ao teu coração a sua bendita palavra. Tenhamos a compreensão da palavra de Deus, sejamos edificados e transformados por esta palavra. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, pela tua escritura, pela tua vontade a nós revelada. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe esta fé especial. O Senhor nos fez entender e nos faz entender cada vez mais as tuas promessas, o teu evangelho. Nos faz entender que estas promessas, elas foram alcançadas pelos teus servos no passado, e elas serão alcançadas por nós e serão alcançadas por todos aqueles que serão alcançados por Senhor. Nos ajuda, Deus, a também compreender, a ter o entendimento de que estas tuas promessas serão cumpridas. Nos abençoe cada vez mais. Abençoa as nossas vidas. Transforma nossas vidas pela tua palavra. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma o nosso modo de viver, transforma o nosso contexto, transforma a nossa família, a tua igreja, para o louvor da tua glória. Nos abençoe, Senhor. Abençoe, ó Deus, as nossas famílias, abençoe as nossas igrejas, abençoe, ó Deus, a nossa nação, o nosso povo, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão infectados por este novo coronavírus, que tu possas, ó Deus, colocar as tuas mãos sobre eles e que possa, ó Deus, haver cura, haver restauração de vidas, e que tu ajude, ó Deus, a nossa nação, o nosso país, a não sofrer tanto quanto tem sofrido com estas mortes, com estas crises. Nos ajude, nos dá a tua graça e nos dá uma semana de bênção na tua presença, para o louvor de tua glória. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos,
pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a cada um de nós, que você possa continuar ligado, tá, no nosso canal aqui. Eu também peço a você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, para que você seja cada vez mais abençoado, né, pela palavra do Senhor. Acesse também o nosso blog, tá? IPCJ, IPC Jardim, tá? A gente mudou aí, era IPCJ, ipcjardim.blogspot.com, ipcjardim.blogspot.com. Acesse esse blog, o nosso blog, o blog da nossa igreja. Você vai ler alguns artigos, alguns até da minha autoria, que ali estão, informações sobre a nossa igreja, sobre a nossa história, né? Nós somos uma igreja da denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Para quem não conhece bem, pode ter esquecido um pouquinho acerca do que a história nos conta. Nossa igreja nasce na Reforma Protestante, o presbiterianismo, na Igreja Reformada, e a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é a primeira igreja a chegar oficialmente ao nosso país em 31 de agosto de 859. Chegamos nos anos 1500 através de crentes huguenotes, né, os presbiterianos franceses enviados por João Calvino, mas não alcançamos um resultado maior no trabalho desses irmãos, porque eles foram perseguidos pela coroa e foram alguns assassinados, tá bom? Então, para você que quer conhecer um pouquinho mais, acessa lá o nosso blog, tá certo? Você vai ter essas informações, conhecer um pouquinho a nossa história, o que é a igreja presbiteriana, né? Enfim, tá? Então, peço a você que acesse lá. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada para a glória do seu nome. Forte abraço, que Deus abençoe a todos nós.